Fala, viajante! Esse é o canal Partiu Por Aí e esse é o nosso programa 14. Nesse programa, vamos fazer um review da viagem do tiozão ao Reino Unido. Tiozão, gostosão, bonitão, grandão, fortão, toma chazinho na excursão. Fala, Tony Rodrigues! Fala, meu estagiário predileto! Partiu! Vamos falar? Solta a vinheta! Vamos mandar bala! Let's go in English! Então, viajante, nesse programa 14 nós vamos falar da primeira parte da viagem do Tony ao Reino Unido. Tiozão tomando chazinho na excursão, não é isso? Hoje nós vamos falar sobre a chegada a Londres, o que o tiozão fez em York e redondezas e Durham também. Nem sei se é Durham, ele falou, chegou lá todo metidão, cheio de maneiras diferentes de falar, Edinburgh, Yorkshire, não sei o que mais, enfim. Deixa eu falar aqui. Fala aí, tiozão, fala comigo. É Durham. E Edinburgh. Edinburgh. Agora vamos falar de viagem? Vamos falar de viagem. Pois é, pessoal, eu acabei de voltar de uma viagem muito maneira. Foram 20 dias, 18, né, mais os 2 da ida e volta, passeando pelo Reino Unido. Eu normalmente, né, eu faço um roteiro, planejamento, e a gente discute, comenta aqui no canal e tal, no nosso videocast, que foi o último programa, e na volta eu comento como foi, o que deu certo, o que tem que ficar prestando atenção, alguns detalhes, e hoje é o dia de a gente fazer isso. Né, meu Stein? É isso aí, pessoal. No programa 13, nós fizemos em 2 partes o roteiro detalhado que o Tony projetou para fazer dessa viagem. Tá? Então, como sempre, como fizemos ano passado também, quando ele retorna da viagem, a gente faz um review para dizer o que valeu a pena, o que deu certo, o que não deu certo, se os custos estavam dentro da previsão, tudo mais, e detalhes que o tiozão trouxe para agregar valor à vida do viajante. Por exemplo, tem novidades aí, tem detalhes que ele falou, é melhor fazer assim, cuidado com esse negócio, tudo mais. Então, tudo isso vai ser falado nesse programa 14, programa de hoje. Valeu, tiozão, partiu? Vamos falar da viagem. Bom, Flávio, olha só. Tudo começou, peguei aquele voo bacana, tive uma conexão em Madrid, tranquilo, suave, cheguei no Heathrow. E aí tem o primeiro ponto de atenção, porque o meu destino mesmo não era Londres, meu destino era York. Então eu tinha comprado uma passagem do Heathrow, na verdade do Heathrow não, de Londres para York, de trem. Passagem essa de trem que saía da estação King's Cross, St. Pancras. É a estação famosa porque tem lá a estação 9 3/4 do Harry Potter. Você era fã ou é fã de Harry Potter, meu Stag? Mais ou menos. Vi os filmezinhos, fui lá na Disney, no castelo, aquele negócio todo, mais ou menos. Pois é, mas mesmo quem não é fã sabe daquela estação famosa 9 3/4. E essa estação, eles filmaram algumas coisas em York, na estação de York, e me parece que também algumas coisas na estação King's Cross, St. Pancras, que foi de onde eu saí. E aqui vem, como eu estava falando, o primeiro ponto de atenção. O meu voo ele estava previsto para chegar às 4h20 da tarde. Eu comprei saída de lá
às 8 da noite. Então, praticamente 4 horas para sair do aeroporto, pegar um metrô, tranquilo, 40 minutos aí de metrô, e chegar na estação para poder sair tranquilo, né? Comer alguma coisinha ali e tal. Eu achei que estava mais do que suficiente. Quase que não deu. E qual foi a minha experiência, pessoal? Eu já tinha levado a hora para sair do aeroporto. No Heathrow é um aeroporto grande, central, recebe muita gente. A imigração costuma ser um pouquinho demorada, mas agora está absurdamente demorada. E sabe por quê, pequeno gafanhoto? Porque o tal do Brexit mudou uma série de regras lá dentro. E agora você tem uma fila que é absurdamente grande. Ela dava voltas e voltas e voltas e voltas, aquela que vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Eu entrei na fila, olhei o relógio, beleza. Quando eu cheguei lá na ponta, eu olhei e falei, pô, quase meia hora, se for assim, perdi o trem. Na volta, levei 20 minutos, fui, aí meio que ficou em 15, ou seja, cada ida para cá e para lá, 15 minutos. Só que esse número estava variando, esse tempo, porque se chegasse muito voo na fila do lado, que é a fila de ingleses, eles davam prioridade para atender os ingleses. E aí o resto do mundo que se vire. Então esse tempo variava, mas o fato é, pessoal, que eu fui sair daquela fila, se eu não me engano, era 6h35, mais ou menos por aí. Eu cheguei às 4h20 em ponto, ele tocou o solo e não teve lenga-lenga não, tocou o solo 5 minutos depois, abrindo porta, pá, eu já picando a mula, andando rápido. Aeroportos grandes são sempre, toma muito tempo de você sair da aeronave, chegar não sei aonde, chegar para conexão, chega nisso, chega naquilo. E aí eu tive que, saindo dali, né, fala com, vai para onde, não sei o quê, bababá, carimbou, eu saí, você ainda passa pela alfândega, né, porque isso é imigração, passa pela alfândega, mas eles nem ligam, porque a gente sabe que a gente está entrando, né, é estrangeiro, então não liga muito. E aí peguei minha mala, tava lá me esperando, eu já peguei e saí rebocando e fui embora. Peguei o trem, na verdade, agora tem uma linha nova chamada Elizabeth Line. Ela é recente, essa linha, não tá lá há muito tempo. Mas tinha uma outra também, Heathrow Express, tem uma outra que leva quase 2 horas para ir até o centro. Ela é mais lenta. O Heathrow Express tá 25 libras, bem caro, e te leva direto, sem parar. Se você quer ir parando, leva um pouquinho mais de tempo, a linha Elizabeth, que é a linha roxa, também é nova, mais barata, né? Dá uns 12, 13 pounds mais ou menos. Eu peguei essa, cheguei lá na King's Cross, faltando coisa de 20 minutos pro meu trem sair. Não deu tempo de comprar ali um negocinho e colocar também, tirar umas fotinhas. Flávio, você tem aí fotos da estação King's Cross, quer mostrar? Para quem não sabe, lá tem a estação 9¾ e faz fila para o pessoal tirar foto. Eu não vou entrar em fila, coisa nenhuma, nem dava tempo. Então eu fiz uma selfiezinha lá, mostrando a galera. Pois é, pessoal, estamos vendo aí, olha, essa aí é uma loja do Harry Potter, plataforma 934, obviamente que para mim não dava o menor tempo para entrar nessa loja, mas é uma parada obrigatória para quem é fã do Harry Potter, né? Tá lá, o Platform 934. Tá lá, ó. Tem uma pessoa tirando foto ali, ó. Exatamente. Isso aí eu não mostrei, mas tem uma fila gigantesca ali para trás, né? Isso fica do lado daquela lojinha, tá? De quem tá em frente ao setor de embarque da plataforma, lá da estação de King's Cross, isso fica para a esquerda, né? É muito fácil achar, porque você vai ver uma aglomeração enorme ali.
E a outra foto, essa que você vai mostrar agora, isso aí é uma foto da estação. É muito bonita, né? Bem suprida, você pode deixar para comprar seu lanche lá, não tem problema nenhum, se você quiser comprar alguma coisa até para levar, né? Essa é a estação de trem, então, que vai para York. Provavelmente tem outras, né? Eles têm muitas linhas por lá, mas essa é o trem da LNER, LNER, que eles chamam. É excelente. Não é muito barato, é bem mais caro que o ônibus é muito mais lento, né? Mas viajar de trem lá é sensacional. Você leva 2 horas, você está em York, é um trem rápido, muito confortável o assento. Inclusive, eu achei um negócio bacana, até registrei, não sei se a foto está aí ou está em outro lugar, outro diretório, mas você vem, no teu assento, ele vem dizendo, olha, esse assento está ocupado da estação tal até a estação tal. Então, você sabe que ele ali é o seu e está... Por exemplo, eu sabia que não ia ninguém do meu lado porque ele estava livre, completamente livre. Quanto é a passagem, Tony, de trem até York? Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Com um detalhe, esse preço que eu vou dizer é porque eu comprei com muita antecedência, tá? Você sabe o quanto sobe se for comprar na hora? Não. Tá. Vou mostrar outra foto aqui. Na verdade, assim, peraí, antes de você mostrar essa foto, na verdade, beirando 40 libras. Beirando 40 libras, 4,728. Eu coloquei aqui na minha planilha, depois que eu pago, eu coloco o preço em real, porque me interessa o que eu paguei em real naquele dia, tá? E aí eu botei quanto daria em real e o pago. Eu paguei 270, né? 280, se a gente arredondar a libra para R$7, 4 vezes 7,28, seria 40 pounds. Então 270 é alguma coisa como 38 pounds aí. Um preço muito bom, isso aí. Não é? Cara, é conforto, sensacional, você chega lá rapidinho. Outra, você tem que... A antecedência requisitada agora para voo é muito grande, cara. Qualquer voo agora do Reino Unido para qualquer outro lugar são 3 horas. 3 horas é o tempo que eu preciso para chegar no meu destino aqui, pô. E você chega com 15 minutos. Se você chegar com 5 minutos, você entra e acabou, pô. Sabe? Não tem essa antecedência. Está dizendo que se você fosse pegar um avião para York, você teria que chegar 3 horas antes para fazer o check-in. Eu acho que 2 nesse caso, porque é voo doméstico, totalmente doméstico. Mas em 2 horas você já está em York, né? Pois é. Aí, isso aí, Tony, eu falo bastante nessa questão do roteiro, que distâncias pequenas não vale a pena ir de avião. Mesmo que seja mais barato, não vale a pena. Digamos que esse avião fosse 20 pounds, não vale a pena. Você vai economizar 20 pounds, mas vai chegar lá depois, bem depois. Aí tem o desembarque, e não sei o que mais. E às vezes esses aeroportos de low cost são fora da cidade, vai ter que pagar um transporte. O trem já te liga de um centro da cidade até o centro da outra cidade. Mais tranquilo, mais rápido, mais bem localizado, mais confortável, mais desembaraçado. Aí... Perfeito. Né? E tem um detalhe, Flávio. Havia um mito antigamente de que o avião era sempre mais caro, e não é realmente. Nesse ponto você tem razão. Se você comparar tarifa por tarifa, provavelmente eu paguei mais nesse voo do que numa low cost. Nesse voo não, nesse trem. Mas... e a low cost ainda tem a pegadinha de emite bilhete, paga mais não sei quanto. Escolhe o assento, paga mais não sei quanto. Respirou fundo, paga mais. Tô levando uma mala, mais um não sei o que. E aí vai. E você às vezes chega lá, não tem ninguém para te assessorar, você tem que fazer o check-in, tem que... Ninguém, eu que fiz o check-in. Não tem água no voo. Você tem água, mas você tem que pagar. Isso aí. Impressionante. Mas então, pessoal, qual foi a minha ideia? Cheguei em York, eu acho que vai mostrar algumas fotos aí. Tem foto, isso aí é a plataforma da King's Cross ainda. Eu tirei foto do trem, aí o que eu falei da minha poltrona, em cima tá escrito lá, olha, de York, ó, King's Cross,
to York. E depois, ó, next, York to Darlington. Significa que quando eu me levantasse e saísse na estação de York, ia entrar alguém para ocupar o meu banco. A minha cadeira lá. E o outro está livre. Eu sei que está livre. Então, você pode estar com uma mochila botada do lado, sabendo que não vai incomodar ninguém, etc. O trem, você pode puxar ele tem uma mesinha que você puxa, então você pode comer ali e tal, né? Isso aqui, né? Essa mesinha aqui. Aí, na direita da foto, você puxa ela, você bota ali o teu refrigerante, se você tiver com um lanchinho, alguma coisa, come. Ou então, você pode ir, não paga nenhum valor diferenciado por isso, você vai numa mesa, literalmente. Então, tem 2 bancos, tem a mesa e 2 bancos. Então, se você está com 4 pessoas, você está num grupo de 4 pessoas, essa disposição é excelente, porque aí você vai conversando e ainda tem a mesa ali, dá até para mandar um carteadinho, bater papo com as pessoas, pode botar um notebook, embora o notebook dê para botar nessa mesinha também. Eu achei sensacional a experiência de usar o trem no Reino Unido. Foi a minha primeira vez lá nesse tipo de trem, né? Mas valeu bastante. Cara de maluco essa, pô. Cara de doido. É que eu tenho. Pega esse maluco e prende ele no manicômio. Esse maluco prende no manicômio. Bom, pessoal, ignorem o meu estagiário, que está aprendendo ainda a usar o StreamYard, está todo enrolado. Essa aí foi a foto que eu fiz chegando em York, marcando lá a chegada, né? A outra foto, que é a próxima foto, vai mostrar um pouco da estação. Esse relógio, para quem viu Harry Potter, essa foto, ela vai te lembrar algumas coisas, né? Porque tem aí, mostra algumas coisas e tal, dessa estação também. Tá ali a estação, saí daí, fui pro meu hotel, e aí foi só dormir, né? Isso aí já era quase 10 da noite, né? Então eu tirei uma... Esse beco aí, eu fico imaginando isso aí. Tu entraria nesse beco aí, cara, se não fosse no exterior? Tu entraria num beco desse? É tenebroso, né, cara? Muito pavor de entrar nesse beco. Você já viu uma pegadinha do cão-aranha? Isso aí é o beco que o cão-aranha sai pra pegar as pessoas, cara. Aí cheguei no meu hotelzinho lá, no Bed and Breakfast. Esse aí, o Grand Lodge? Razoável, quartinho minúsculo, mas estava dentro do preço. Isso aí já é York no dia seguinte. Eu tinha, pessoal, aí cabe uma parte, que é o seguinte: qual foi a minha estratégia para essa viagem? Eu resolvi fazer uma road trip sem carro. Como é que é uma road trip sem alugar carro para ficar dirigindo? Primeiro, por que eu fiz isso? Razão de custo? Também. Os custos de um carro hoje, né? Você tem que alugar o automóvel, tá caro. Você tem o custo do combustível, tá caro. Você tem pedágio, embora na Inglaterra e arredores não tenha. E você tem custos altos de estacionamento. Quanto maior a cidade, maior o custo de estacionamento. Tudo sempre mais caro. Às vezes você tem ainda a chateação de toda hora ir lá ter que botar moedinha, porque ele não aceita fazer mais do que 2, 3 horas de estacionamento. Não é aquele que você larga e depois ele computa quanto tempo você ficou e você paga. Não é. Você tem que ficar botando moedinha lá. Ou pagando o cartão, enfim. Você tem que ficar pagando tempo máximo 2 horas. Então você tem que voltar no carro para botar mais tempo. Isso tudo somado esses custos todos, somado ao risco de multa e o risco de colisão, o problema no carro, que você vai ter que arcar, mesmo você tendo seguro, aborrecimento, etc. e tal. Eu falei o seguinte: vou fazer diferente nessa viagem. Eu vou viajar de transporte público e farei tours de bate e volta para visitar os lugares que eu queria conhecer. Eu já tinha esses lugares mapeados e fiz. Esse primeiro dia, eu fiz um tour muito interessante
que era para conhecer a região de Yorkshire, que é como se fosse um estado ali, né? Onde fica York, aquelas redondezas, e um lugar chamado Moors. Esse lugar é uma região, é um parque nacional, tá? E nesse mesmo tour, além de visitar esse lugar, eu visitei Whitby, que é uma cidade que eu não dava nada, é uma cidade costeira. Por que eu fui lá? Porque Whitby tem uma abadia que já virou só ruínas, né? Que serviu de inspiração para Bram Stoker. Quem não sabe quem é esse cara, Bram Stoker é o criador da personagem Drácula. Ele que inventou. O primeiro Drácula da história, quem escreveu foi Bram Stoker, em 1800 e pouco. E eu não sabia dos detalhes, fui saber quando visitei esse lugar, que Bram Stoker, na verdade, se eu não me engano, ele é irlandês, mas ele morou um tempo em Whitby. E ele adorava ficar na região que hoje é dessa abadia. Então ele ficava ali e tal, e o que ele fez? Ele se inspirou na abadia para descrever a casa do Drácula, quando o Drácula sai da Romênia e vem para a Inglaterra. Não sei se vocês lembram da história do Drácula, mas ele recebe a visita de eu acho que é advogado, um corretor, uma coisa assim, que no filme foi o Keanu Reeves que fez. E aí ele pega esse cara, quando ele vê a foto da namorada ou noiva do Keanu Reeves, né? Era a foto igualzinha da menina que era a amada dele no passado, antes dele ser transformado em vampiro, né? Do líder dos vampiros lá. E aí ele, fica maluco com ela, vou pra Inglaterra. Ele entra num caixão lá, os asseclas dele, né? Que não são vampiros, botam ele no navio, ele chega na Inglaterra e eles arrumam uma casa onde ele fica. Essa casa, ela é descrita no livro, no filme você vê lá a casa e tal. Essa casa, a descrição dela foi baseada na abadia de Whitby. E por causa disso, sou fã dessas histórias, eu fui lá conhecer. Mas o Whitby, pessoal, eu pensei que fosse um negocinho minúsculo e tivesse essa abadia lá. Não, Whitby é lotado de turistas, daquilo de você ter dificuldade de andar na rua. Ela é uma cidade costeira, muitos pescadores, mas agora virou polo turístico, né? Tem diversas coisas interessantes para fazer lá, incluindo um passeio de Maria Fumaça, que é o trem do Harry Potter. Sabe aquele trem que leva o Harry Potter, ele chega numa estaçãozinha. Essa estação nós visitamos, chama-se Golfland, nós fomos lá, mas tinha gente, né? Eu não fiz esse passeio, mas quem optou podia pegar esse trem e sair de lá, de Whitby, e com o trem até Golfland. Então é um passeio para os entusiastas do Harry Potter. Então eu fiz isso, visitei esses lugares, você passa em algumas outras vilazinhas pequenininhas, né? Mas o passeio foi muito legal. No todo eu gostei bastante. É corrido? É corrido. Mas eu também tenho um ritmo corrido nas minhas coisas. Eu dificilmente fico de bobeira muito tempo em lugares que não são tão interessantes assim. E tem um ponto que eu achei muito positivo do tour. Assim, dois até nesse aspecto, né? O primeiro deles, se você estiver cansado, você não tem que ficar dirigindo. E eu sou péssimo nisso, porque a gente acaba demorando para ir dormir, no outro dia tem horário para acordar para poder ir para passeio, ou então para poder visitar a cidade. Eu fico com sono, dirigindo, isso é perigoso. Enquanto você está no tour, o cara começou a dirigir lá, você dá aquela morgada, dorme ali, chegou num ponto, você levanta e vai lá. O outro detalhe é que nesse meio tempo, o guia, ele vai contando uma porção de histórias interessantes. Então você enriquece o lugar e enriquece também a maneira como você vê a tua experiência. Se transforma, a tua visita é transformada numa experiência, a verdade é essa. E foi o que aconteceu, diversas historinhas interessantes, por que o lugar se chama assim, não assado,
ligações importantes de gente famosa que foi aqui ou que foi ali. Bem bacana mesmo o lugar. Então, aqui as fotos de Whitby Abbey. Como é que se diz isso? Whitby Abbey. Abbey. Whitby Abbey. Lembra da música do Abbey Road? Essa é a abadia, você pode ver que são ruínas, né? Ela não tem mais teto, não tem um monte de coisa. E isso aí, olha o detalhe. Isso aí, para você entrar nessa região aí, você tem que pagar. Como eu estava interessado tão somente nas fotos, eu não queria maiores detalhes dela, porque eu inclusive já tinha. Então, para mim, só as fotos já estava excelente. O que eu fiz? Você consegue ladeando essa região aí, tem um muro, você vai de lá e tira as fotos. Pronto, já economizou alguns pounds. Isso aí já são as ruazinhas de Whitby. Estão bem cheias, né? Conforme você falou. Sim. Maior parte de ingleses? É aquele turismo local. Britânicos. Você consegue subir o drone lá em Whitby, não? Não. Tentei. Todo lugar eu saía, a primeira coisa que eu falava com o guia é: aqui pode subir drone? Não. Normalmente cidade nunca deixa, cara. Eu nem tento também, porque tem uma interferência do Wi-Fi enorme, né? Eu não quero ficar perdendo meu drone. Então eu gosto muito de áreas isoladas, você não tem problema de sinal, normalmente é muito melhor. A abadia tá lá em cima, consegue perceber nessa foto? Aqui, né? Aí, exatamente. Olha lá ela. Essa região era a parte antiga, né, da cidade. Aí tem a parte ao nível do mar. Você tem uma escadaria que você chega aí no nível do mar. Outra coisa que é meritória é que aquele navio que está ali, ele é do Captain, acho que Crook, se eu não me engano o nome dele. Se não me engano é Crook. É um cara famoso que descobriu a Austrália, se não me engano foi isso, essa história. E essa aí é a réplica do navio dele. Um dos meus áudios que eu fiz falando da cidade, eu gravei o nome dele. O Cook, acho que é Cook, Captain Cook. Mostra Farnedale. Isso, pessoal, esse é Farnedale. Na verdade, isso não foi uma parada só para fotos, a gente ficou 5 minutos ou 10 aí no máximo. É para você ver, esse lugar todo é o Parque Nacional Moors. Tá? Essa parte, o que o guia conta, né, que essa vegetação aí, essa região é muito ácida, então não cresce não cresce nada além, nenhuma vegetação além dessa aí que está aí. Aquela mais ao fundo, mais verde, já tem outro tipo de terreno. O que é isso? Agora, Farnedale é um local, é uma vila. Essa é a Gulfland. Gulfland ela é famosa por 3 coisas. A primeira e o maior motivo é essa estação aí. A estação de Gulfland é uma estação ainda original, em uso, das antigas. Ela não é uma estação remodelada. Por isso que ela foi usada como local de filmagem, como set de filmagem para o Harry Potter. E essa Maria Fumaça é a Maria Fumaça do Harry Potter. Quando a Maria Fumaça chega, isso é um evento. Eu filmei, vou trazer para vocês num programa mais detalhado, aí mais para frente, mas ela vem chegando, soltando aquela fumaceira toda e tal. Eu disse que é famoso por mais 2 coisas, porque ela também foi set de filmagem de mais 2 outras... Ó, o Flávio aí! Aí, ó, o bicho preguiça. Aí você. Foi esse aí que eu chamei de Flavinho. Que maluco, rapaz. Que isso? É você, rapaz. Todo devagar. Beleza, vamos pra frente aí.
Vamos para frente, porque isso foi praticamente o primeiro dia, porque o primeiro dia mesmo foi de translado e dormir. Esse foi o primeiro dia, foi esse bate e volta, fui, voltei, depois foi coisa de jantar e ficar rodando em York. Rodando um pouquinho até antes, estava muito frio mesmo, incomodou o frio, apesar de eu estar bem agasalhado e tal, mas ficar na rua de noite, frio de 2 graus, não, vou pro quarto, vou descansar. Nesse ponto, tô ficando velho, igual o Flávio tá falando mesmo. Pessoal, viajar em feriadão é maravilhoso, porque normalmente você pede férias depois do feriadão e emenda aquilo ali e fica com uma viagem maior do que as férias permitem. Só que tem um problema, e o problema foi exatamente o que eu enfrentei aqui. Era dia de Páscoa, domingão de Páscoa, dia 9 de abril. Páscoa é o feriado universal. E aí o que aconteceu? A igreja, que é uma das maiores atrações de York, a igreja não deixou entrar visitante turista. Não dava nem para mandar o caô, não, quero dar uma rezadinha. O cara via aquela câmera pendurada, falou, reza daí de fora mesmo. Não teve jeito. Então eu não consegui entrar na York Minster. É uma abadia bonita, mas tem foto aí. Olha, isso tudo que a gente está mostrando passou a Catedral de York, né, que é a York Minster. Em algum ponto aí tem fotos, né, dos jardins do museu com a antiga catedral, a antiga igreja se não me engano, Santa Maria, o nome lá. O ponto alto desse dia, pessoal, foi o Jorvik Viking Center. Para quem não sabe, a cidade de York era chamada de Jorvik pelos vikings e ela foi uma das mais assediadas pelos vikings nos anos 1000, né? Idade média baixa, né? Aquela antigona. Eles invadiram por lá, chegaram a governar a cidade e aquela região recebeu uma influência viking, escandinava, né, muito grande. Então você tem aí uma cidade com... Isso aí é um dos portões mais famosos da cidade, né? Essa aí é a Golden Light, essa é a Golden Light. Isso aí é Golden Light, aí, ó. Olha ela douradinha, bonitona, olha como fica bacana a foto. Pessoal, isso tudo aí são fotos de celular, porque eu ainda não peguei as fotos para fazer da viagem. Leva muito tempo, ainda não deu, né? Então, fotinhas de celular, beleza? Mas pode ver que ficou bonito. Semana, pessoal. Chegou esses dias e nem tratou as fotos no editor. Tá tudo cru aí, ó. Tá tudo cru. Isso aí é a vida como ela é. Moleque. Cara, mas deixa eu comentar aqui, cara, que catedral linda, velho. Linda. Deve ser sensacional lá por dentro. Ela é muito bonita, né? Gigantesca, majestosa. Podem ver aí que as portas estão fechadas, né? E lá na esquerda, na perto da entrada, tava lá o pessoal barrando todo mundo. Não podia entrar de jeito nenhum. Mas como eu estava falando, pessoal, fizeram uma escavação há um tempo atrás, se eu não me engano, em 1960, e encontraram 40 mil artefatos vikings. No lugar de onde eles encontraram, eles fizeram, depois que fizeram toda a escavação, não ia fazer mais nada, fizeram um centro de turismo, voltado para o turismo, para contar a história viking, que é o Jorvik Viking Center. Muito legal, vale bastante a visita. Você tem visitas com displays, você tem os materiais, você tem um passeio num carrinho que ele vai contando a vida viking, como é que os vikings ganhavam a vida, como é que era o dia a dia, como é que eram os trabalhos, os artesãos e tudo mais, né? Muito bacana, eu achei que foi um ponto alto aí desse dia visitando York, né? É isso aí, né? É isso aí, são essas fotos aí, né? Tudo isso que vocês estão vendo no chão são artefatos reais, vikings,
encontrados lá. Essa machadinha, tudo isso aí. Isso aí são vikings. Agora, tem uma coisa aqui que eu não posso deixar de contar, cara. Eu não posso deixar de contar. Cheguei a botar no meu... Tá tremido porque era baixa luz, tá? A luz tava fraca. E o carrinho era em movimento. Desculpa aí o fotógrafo. Perdão, eu fiz o best effort, né? Mas isso aí era um carrinho em movimento e eu desesperado, tirando foto, registrando, filmando, fazendo igual um malabarismo ali. Mas tem essas ferramentas aqui, Tony, essas ferramentas são originais Vikings? Não. Essas são réplicas, lógico. O original seria no sentido delas serem... Eles têm um machado desse tipo aí, eles tinham essas ferramentas, né? Não é que essas sejam as que foram desencavadas, né? Encontradas lá. São nesse estilo, então. Né? Aqui uma tesoura, um martelo. Isso. Um negócio aqui, beleza. Isso é um carrinho que vai passando, né? E aí tem alguém contando a história, que no meu caso estava em japonês, alguém selecionou japonês errado. Olha, o lugar, aqui tem uma observação, olha, o nome do lugar que eu comentei chama-se ali, tá escrito ali, ó, Coppergate. Lá, olha que coisa curiosa, pessoal, eu adoro essas curiosidades, né? Normalmente, no inglês, gate são os portões, como aquele portão que agora há pouco vocês viram. E as ruas são streets, né? Só que nos vikings, o sufixo gata é rua. Inclusive, quando eu fui em Oslo, quando eu fui naquela região, você já visitou a parte da Suécia, Estocolmo, né? Ou na Islândia, tudo lá que é rua é não sei o que lá gata, Storgata, não sei o que lá gata. E aí, eles, vikings, é que batizaram essas ruas. Por isso que as ruas não são, por exemplo, Copper Street. A rua é Coppergate. Só que os portões, eles não chamam de gate, eles chamam de bars. Então, por exemplo, aquele lugar que o Flávio mostrou, aquilo lá é o Micklegate Bar, ou seja, o portão da rua Mickle. Esse aí é o portão mais famoso, né? Outra coisa que vale a pena registrar, a muralha é muito bem cuidada. York é uma cidade murada, essa cidade, essas muralhas são muito antigas, os vikings levantaram essas muralhas e depois foram aperfeiçoando e tal, Idade Média, aquela coisa toda, e você pode caminhar pelas muralhas, tem mais ou menos uns 3 quilômetros e pouco. Você fazendo ela num passo tranquilo, tem proteção, tem grade, não é tão perigosa, você consegue fazer aí com 1 hora e pouquinho, tá? Toda murada, bacana. Toda. Em alguns pontos você tem que descer, em alguns gates, você desce, atravessa a rua e sobe de novo, pode ver que aí nessa foto tem uma escadinha lá na direita, né? Aí, ó, exatamente. Isso é uma escada de acesso à muralha. Vendo? Mas tem alguns lugares que você desce, você passa um bom pedaço andando na calçada, de repente a muralha chega em outro gate, em outro bar, né? E aí você sobe de novo para continuar o teu caminho de dar a volta na muralha inteira. Novamente, para fãs do Harry Potter, tem uma ruazinha pequenininha chamada Shambles. A Shambles, ela é uma rua que hoje tem muitas lojas, né? Algumas assim, isso aí é o museu de Yorkshire. Mais para lá, para a esquerda, lá no fundo, tem as ruínas de uma igreja. Olha lá, dá para ver aí, ó. Isso aí, boa. Tem essa ruína aí e em frente a ela tem uma ruína da primeira versão dessa igreja, que tá só no chão. Tem só as marcações da barra. Isso aí, ó. Esse montado de pedra na esquerda, tá vendo? Isso aí já é a ruína de uma parede
da igreja que antecedeu essa ruína que nós vemos ao lado. Olha os pilares dela aí, por exemplo. Me fugiu o nome dela agora, eu acho que é St. Mary, mas eu não tenho certeza. Mas o que eu estava comentando, pessoal, na Shambles, ela era uma rua que antigamente, na Idade Média, era onde ficavam os açougueiros. Então a Shambles, ela era muito suja, porque eles matavam os bichos lá mesmo. E aí aquele sangue, carcaça, você sabe aonde que eles jogavam? Jogavam na rua. Então era um odor, um mau cheiro, né? Acabou que hoje ela é famosa, sabe por quê? A loja, já vou falar dessa foto aí, a loja onde o Harry Potter foi pegar a varinha dele é lá na Shambles, é lá nessa ruazinha. Daqui a pouco vai aparecer foto dela. Isso aí, pessoal, é o seguinte, o castelo de York, ele ficava dentro da cidade. Essa parte aí é o bastião que sobrou desse castelo, né? Então, eu me fugiu o nome dele agora e eu não estou com ele anotado aqui. Mas é um lugar que você pode visitar. Inclusive, aí também aconteceu um episódio muito trágico. Nessa foto eu acho que não dá para ver, mas talvez em outras, porque tinham fotos que eu tirava com a câmera aqui e tinham fotos que eu tirava com o celular, então eu nunca tenho certeza. Não, essa é outra placa. Isso aí também é o cara que foi martirizado pelo Henrique VIII nessa região aí, Robert Aske. Provavelmente na outra face, aí, essa aí. Isso aí aconteceu o seguinte, pessoal, volta e meia no mundo, o pessoal caça judeu. Volta e meia na história a gente tem eles encrencavam com os judeus. Em um determinado momento, encrencaram com os judeus de York. E eles tinham uma promessa, porque eles eram sempre muito ricos, todos voltados ao comércio, essas coisas todas, eles tinham uma promessa que eles sempre seriam protegidos pelos oficiais da cidade. Quando o bicho pegou, eles correram para esse bastião aí, que era a última, é a cidadela, né? A última parte de poder proteger o lugar. Eles correram lá para dentro. E o cara, que era o chefão, eu não me lembro agora o nome dele, ele falou, não vou poder fazer nada não, a multidão vai pegar vocês. Ele meio que não cumpriu a promessa. Olha, tá até ali, olha. Foi numa noite de sexta-feira, dia 16 de março de 1190. Gente, isso é muito antigo. Quase 1000 anos. Quase 1000 anos, né? Deve estar aí com... Eu fiz a conta aqui de cabeça, deve estar dando uns 900 anos, né? É impressionante. Então, quase 1000 anos atrás, nesse lugar aí, os judeus correram para lá com medo, mais ou menos 150 judeus, pedindo a proteção que lhes tinha sido prometida. O cara falou, lá minhas mãos, não consigo salvar vocês não. E para que eles não fossem mortos pela população, eles se mataram. Todos eles. É isso que está escrito aí. Aí mostra como é que era o castelo. Aquele pedaço que vocês estão vendo é essa pontinha pequenininha que está aqui aí perto do mouse. Aí, esse aí, ó. Aquela parte ali, que é a última fortificação, é isso aí. O resto tudo era cidade murada e tinha uma parte dela que era considerada castelo. É um museu hoje, né? Eu não subi, não fui. Economizando, né, tiozão? Não, é tempo, cara. Se eu fosse ficar lá, daria para ficar mais um dia e fazer algumas coisas até com mais tranquilidade. Quem sabe até se eu ficasse, eu iria conseguir ir na igreja. Aliás, não conseguiria, porque na Inglaterra, segunda-feira, pós-domingo de Páscoa, também é feriado. Tem que lembrar disso, né? Quando você fizer seus compromissos. Deixa eu dar um zoom nessa papete aqui. Rapaz, isso me salvou.
Isso me salvou, cara. Olha a cor do meu dedo ali, ó. Novamente inflamado. Esse negócio de unha inflamada me dá um problema, cara. Isso aí, obviamente, é o remédio que eu tinha que pôr, mas eu não conseguia calçar, e aí tem que usar a famosa sandália de gringo, que é feia pra caramba, mas ela salva, que é uma beleza. Tiozão todo estiloso na papete. Moleque! Falei que o pé ia... problema. Não tem problema nenhum. Nos outros, mais 2 ou 3 dias depois disso aí, já não usei mais, porque o dedo já estava legal, mas eu tô passando um perrengue com esse negócio. Isso aí é novamente a York Minster, que é a catedral, né? Infelizmente fechada, domingo de Páscoa. Fechada para visitas, né? Que fique bem claro. Agora, pessoal, outra coisa, outro ponto forte, mas isso tem em muitos lugares, tá? Tem muitas cidades da Europa que elas têm fama de serem assombradas. E aí existem tours que ficam contando histórias das assombrações do lugar. Cara, o tour que eu fiz, o guia era sensacional, assim, absurdamente engraçado. O cara com certeza era um ator. Isso aí foi um desafio que eu fiz. Esse boneco aí, ele é medieval. Ele tá aí desde a época que esse lugar era provavelmente algum açougueiro da Idade Média. E tem uma lenda que você não pode olhar nos olhos dele porque dá azar. Aí eu fui lá e olhei nos olhos dele para mostrar quem é que manda, que o que tá comigo é muito maior do que o que tá com ele. Ah, rapaz. Ah, mulher. Amém? Amém ou não amém? Garoto. E ainda parece um capetinho, o bicho. Não, mas ele é um capeta, né? E eu não sei qual é a origem dele, mas eu li numa historinha que você não pode olhar nos olhos dele. Aí eu fui lá e tirei uma foto, falei, vou te olhar nos olhos, porque meu Deus é maior do que você. Amém. E fui lá tirar assim. Rapaz, essas coisas, por mais que sejam, agora falando sério, né? Por mais que sejam lendas, as pessoas antigamente acreditavam muito nisso. Por isso que essas coisas ganham força. E eu sei que não é o objetivo do canal, mas essas coisas espirituais rolavam muito ali na Idade Média. As pessoas tinham medo disso aí. Ainda hoje, tiozão, as pessoas acreditam nisso ainda. Acreditam nisso. Né? Aqui as muralhas, né? Aí a muralha. São bonitas, essas plantinhas. Abril é a época delas, então elas ficam em tudo quanto é lugar, né? Aí o mapa das City Walls, né? Que é das muralhas. Olha o nome que eu falei, ó. Isso aí é um portão, mas eles chamam de bar. É o bar da rua Walm. É o portão da rua Walm. Walmgate Bar. Aí já tem um Fishergate Bar, outro. Fishergate, né? Bar, Bacana. Então, York é uma cidade que foi dominada pelos vikings. E aí ficaram muitos anos, muito mesmo, mais de 100 anos morando, construíram vida ali, né? Colonizaram. Então eles se mesclaram com os saxões. E aí a herança que a cidade tem hoje é toda de vikings, né? Toda desse tipo de coisa. E aí o rio vai ser a montanha. Isso é uma coluna, é uma montanha. Aí a parte da muralha, né? Essa parte não está protegida, mas a maior parte dela era, né? Você vê pelos nomes, coisa interessante, né? Esse é Baker, né? É a torre dos padeiros. Olha como é que ela era na Idade Média. Tá ali um desenho, né? A gente agora há pouco mostrou o Fishergate. Então você tem cada guilda, né? Com os seus profissionais, eles estavam localizados numa determinada região. Era muito comum isso. Aí você vê a catedral se sobressaindo, isso aí é um hotel. Aí é uma rua, essa casa era mal assombrada,
Aí um dos gates, né? Um dos bars, né? Na linguagem deles lá. Muito bonito, por sinal, esse é um dos mais bacanas. Esse aí é aquele bichinho marombado. Tirei essa foto. Be the best. Essas fotos aí, olha, esse cara é o guia que tá ali. Todas essas fotos a partir daí foram fotos do tour. Cara, o cara era muito bom contador de história, muito bom. Eu super indico esse tipo de passeio, porque você se diverte, o cara sacaneia todo mundo, ele vai contando história. Isso aí, por exemplo, é uma história bem triste. Um médico, ele deixou a filhinha no segundo andar, falou para ela não brincar, não ir para a janela, etc e tal, porque ele quis ir beber, ele quis ir fazer alguma outra coisa, e aí a garotinha achou que podia voar, passou pela janela e se esborrachou no chão. E aí até hoje dizem que esse número 41 dessa rua é assombrado por risos de criança brincando por lá. Bacana. Tony, fala o nome do tour para a gente colocar uma tarde aqui e com um link, com alguma coisa para o viajante, se quiser fazer esse tour. Esse tour especificamente, ele chama-se The Deathly Dark Ghost Tour of York. Aí eles ainda colocam como parte do nome Visit York Award Winner. Tá? Eu contratei isso, eu não sei se foi pelo Viator, né? Acho que é Viator que fala, né? Ou se foi pelo Get Your Guide. Foi um dos dois. Pega esses sites, né, de tours e dá uma buscada. Você vai achar uns 3 ou 4. Esse aí eu achei sensacional. Esse guia, cara era muito engraçado. Olha ele era cheio de pose, tá vendo? Ele contando aí essas e ó, pessoal, tem algumas histórias que são óbvias. Eu acho que todas as histórias são reais, obviamente que provavelmente que não a lenda em si, né? Mas essa volta uma foto aí, Flávio, por favor. Essa aí, em cima dessa casa, é a história de uma menina que ela foi elencada pela família para ser a única que ia ir à rua. Eles estavam em quarentena por causa da peste bubônica. Essa menininha era a única que podia sair. A família dela, a família numerosa, vivendo no segundo andar, falou, não, você foi escolhida, você vai ser a única que vai se expor. Ela, tá bom. E aí ela ia comprar pão, comprar comida, voltava para casa, etc e tal. Num determinado momento, ela pegou a doença. E eles não tinham cura para a peste bubônica. O que eles fizeram? Eles lacraram a menina dentro de casa e foram embora. Porque eles diziam o seguinte, se Deus quiser, Deus vai curar. Se ele não quiser, ela vai morrer, vai ficar aqui e não vai passar para ninguém. A garota ficou 2 semanas sem comida, sem água. Ela levou 2 semanas para morrer. Ela não morreu da doença. Ela morreu da falta de comida. E ela ficava gritando incessantemente. E aí, até hoje, tem a lenda de que esse lugar é mal assombrado por conta da garota. Ainda se escuta os gritos da menininha. Essa história é verdade. E esse prédio aí, ele é em frente à catedral. E aí em frente. Aqui em cima tem a janela, aonde a garotinha ficava gritando. Nossa. Tem muita história pesada, assim, triste, né? Aí o que ele faz? Ele parava num lugar e começava a falar, de repente ele apontava pro lugar, tá vendo aquela casa? Naquela casa aconteceu isso. E ele contando, cara, ele era muito engraçado, cara. Fazia piada com coisas locais, mexia com as pessoas, né? Teve uma hora que ele brincou comigo, ele falou assim, ele tava falando de uma lenda de um cão enorme, como se fosse um lobo, com os olhos vermelhos, que estava matando as pessoas na cidade. Aí estava todo mundo com medo de sair na rua de noite, porque esse bicho aparecia para pegar. E aí ele falou, aí de uma hora ele estava falando, ele falava com aquele jeito meio sinistro, né? Aí ele, mas fiquem tranquilos, porque ele só pegava homens. Aí ele olhava assim para alguém, e que estavam viajando sozinho. Aí olhou para minha cara.
Aí eu ainda brinquei, aí ele, e que não estavam de meias, porque tava mó frio, e eu era o único cara de pé, lá com a sandália, sem meia, sem nada, né? Aí eu falei, aí ferrou, esse bicho vai me detonar. Aí guia e tal, muito bom guia, cara, muito bom guia. Muito bom, partiu, passei de York, dia seguinte, peguei o trem bem cedo, fui para Durham, que eu confesso que até agora eu não consigo falar o nome desse troço direito, cada um falava de um jeito, eu cheguei lá falando Durham, não é assim, mas é tipo Durham, é complicado, é essa cidade aí, não é isso, sabe? Aí é o seguinte, pessoal, cheguei lá, fiquei meio aborrecido, porque o hotel que eu tinha um quarto, né, e o quarto era muito bom, aquecedor 100%, televisãozinha, tudo do esquema, cama boa, beleza. Só tem um problema. O quarto, ele é um hotel que funciona junto com um bar. E os caras só chegam lá meio-dia. E eu tinha avisado a eles que eu chegaria antes. Obviamente que o check-in é só depois, das 3 em diante, mas eu ia chegar antes para deixar a minha mala, porque eu não podia ficar rodando pela cidade carregando mala ou mochila. Então o que a gente faz? A gente chega lá, deixa no luggage room e vai se divertir. Eu falei isso, deram um ok, pelo menos ninguém disse que não podia, e aí o que aconteceu? Cheguei lá e não tinha ninguém. Mas tudo ok para mim, porque eu estava lá tentando ver como é que eu ia fazer. Chegou um cara para entregar roupas de cama do lugar. Ele falou, olha, eu tenho acesso a uma porta aqui que é fechada, você quer deixar lá dentro? Eu falei, quero. Aí ele foi, abriu para mim, eu joguei minhas coisas lá dentro, ele trancou, ele antes foi no carro, pegou uma prancheta, anotou meu nome, botou lá nas minhas coisas e eu fui para a cidade me divertir, né? O que Durham tem que é muito importante? Pessoal, um dos santos mais importantes do norte da Inglaterra, aquela região norte da Inglaterra chamada Nortúmbria, aquilo era um reino antigamente, né? Northumberland, como é que eles chamam? A Nortúmbria tem um santo que é muito conhecido, é o mais famoso, é São Cuthbert. Esse cara, ele foi bispo num lugar chamado Lindisfarne, é uma ilha que você chega nela andando a seco, mas quando a maré enche, você não pode mais passar lá. Tem até fotos muito interessantes, e eu fui visitar essa ilha num dia a partir de Edimburgo, num tour, né? A gente sai de Edimburgo, desce, aí visita Lindisfarne. Lindisfarne, ela foi muito famosa porque quando os ataques vikings começaram, a primeira a rodar era Lindisfarne. Por que isso? Porque eles sabiam que os padres tinham muita coisa em prata. Então eles iam lá, pegavam as pratas, as coisas, os pratos, as cruzes, tudo que era cristão, levavam e, de quebra, matavam todo mundo. Então, com medo disso aí, voltando um pouquinho, um dos bispos de lá, foi São Cuthbert, ele começou a ficar famoso até em vida ainda, como santo. As pessoas diziam que ele estava fazendo milagre, aquela coisa toda. Quando ele morreu, guardaram o corpo dele. Quando a questão dos vikings, porque isso foi no século VI, os vikings foram mais ou menos no século IX para o século X. Quando os vikings começaram a perturbar, eles falaram, a gente vai perder a nossa relíquia, que é o corpo do São Cuthbert. O que a gente vai fazer? Vamos fugir daqui. Tiraram o caixão. Quando abriram, o santo não tinha sido comido, não é a palavra correta. Ele não tinha sido deteriorado. Quando eles abriram o caixão, o corpo não tinha sido deteriorado. Eles acharam que isso era mais uma evidência da santidade de São Cuthbert. E aí o que eles fizeram? Eles carregaram, os monges de Lindisfarne, carregaram no braço o corpo e o caixão até o interior. Ou seja, saíram da costa, porque era uma ilha, saíram de lá e foram até o interior. Onde eles foram parar? Em Durham. Então, dentro da igreja, da Catedral de Durham, você vai encontrar
o caixão e uma espécie de mausoléu lá, um negócio para o São Cuthbert. Tá lá. Por isso que essa igreja, essa catedral, ela é muito famosa. A outra coisa que é famosa é o Castelo de Durham, muito famoso também, foi retratado no Last Kingdom, nessa série que passa na TV, e aliás, York também, né? Nos livros do Bernard Cornwell, inclusive foi por causa desses livros que eu fui querer conhecer a região. E você tem, nesse castelo hoje, rolando a Universidade de Durham. Isso, são os dois pontos altos, né? Me pergunta se eu consegui visitar o castelo. Não consegui, você só consegue fazer visita guiada. E naquele dia era feriado de Páscoa, segunda-feira. Lá tem segunda-feira de Páscoa. Não estavam fazendo tours guiados. Aí eu me ferrei. Isso aí é perto do rio lá, né? A catedral ao fundo, tá vendo? A catedral à esquerda, o castelo à direita. Uma torre aqui, né, da catedral. Essa é da catedral, a da direita é a torre já do castelo. Eles ficam um em frente ao outro. Essa ponte aí já é uma ponte antiga. Né? De pedra, né? Bem antiga. Muito bacana. Aí, uma das ruas principais, aí já começa a catedral. A catedral é linda, pessoal, muito bonita. E estava tendo um evento, já que era feriado. Ela fica de frente para uma praça muito grande. A praça estava tendo show, tá vendo aí? Tinha um show lá na frente, olha o palco. Tava chuvoso o dia, mas nesse momento abriu um sol bacana, né? E aí muita gente fazendo piquenique, né? Durham também tem uma universidade muito famosa, tanto é que ela fica dentro do castelo. E aí, olha, o nome da catedral, né? Blessed Mary the Virgin and St. Cuthbert of Durham. Aí explica algumas coisas. Isso aí era a portinha que eles batiam, né? Para chamar, né? Mandar abrir. Como toda igreja na Inglaterra, você sempre tem regimentos de quartéis, né? Que são homenageados nas igrejas. Então, tem sempre... A Inglaterra já se envolveu em milhares de guerras, né? Então, tem sempre muito soldado enterrado em solo nas abadias e diferentes catedrais, né? Outro santo é esse Bede. Bede é um outro santo que também está em Durham. Ele é um cara famoso também e tá lá os santos. Olha esse túmulo. Esse túmulo é mega antigo, cara. Olha como é que ele tá gasto. A cabeça já sumiu. Olha lá. Isso aí seria tipo um travesseiro com a cabeça em cima, tá vendo? A cabeça sumiu. Isso tá gasto. Tem várias fotos que eu tiro de túmulos de 1100, 1200. Cara, eu fico impressionado. Cara, essa pessoa viveu e morreu há 800 anos atrás. É muito interessante. Olha aí, isso aí é o túmulo do São Cuthbert, tá enterrado aí dentro. E eu ainda não sei a tradução literal de shrine, mas isso aí é o shrine do São Cuthbert. Aí é o banco do tal do Bedes. Ele sentava nesse banco aí para ficar orando, né? Ele ficava muito aí. Se eu não me engano, tem um rei aí enterrado aí também. Mas eu visitei tanta catedral que eu não sei se é nessa ou se é na outra. Essa catedral ela tem ligação com mais 2 outros santos. Além do Bede e do São Cuthbert, tem mais 2. Tá? Isso aí são coisas da catedral antiga. Lembrando que o norte da Inglaterra inicialmente também foi palco dos romanos. Os romanos foram até lá em cima, até um certo ponto, e pararam por ali. Mais ou menos pelo século V, eles
se cansaram, estavam gastando muito esforço para manter aquela região no Império, falaram tchau, vou abandonar. Vieram embora, e aí os anglo-saxões começaram a tomar conta do lugar e tal, os anglos e os saxões, né? Ou saxões, enfim, aquela turma que estava ali, e logo depois vieram os vikings, né? Isso aí era um altar romano. Aí, ó. Dedicados aos deuses romanos. Isso aqui você foi por sua conta, visitou lá a catedral e tudo mais, né? Inclusive, isso aí é o pátio do castelo já, tá? Não dava para entrar porque o castelo hoje é uma universidade e você só pode entrar se você... eu já falo dessa foto, segura aí um pouquinho. O castelo você só entra com visita guiada. Então não dava para entrar, não tinha visita guiada esse dia, eu não pude visitar o castelo, tá? O próximo, esse aí, ele é dado como o pub mais mal assombrado de Durham. É um pub muito antigo e é interessante, porque York tinha um, as cidades da Inglaterra, eles têm orgulho de ostentar o título de pub mais mal assombrado. Eu não sei se isso traz gente pro pub, né? Mas esse aí é o pub mais mal assombrado. Ele é na subidinha direção ao castelo, a pracinha que vocês acabaram de ver. Ali do lado, entre o castelo e a catedral, tem o Palace Green, que eu não comentei, mas também vale a pena visitar. Tem uma biblioteca bonita, que vale a visita, tá? De qualquer forma, uma tarde boa, ou talvez um dia inteiro, assim, até ficando até o meio da tarde, você já conhece tudo que tem que conhecer em Durham e já dá para partir para a próxima. Isso aqui é 1109, cara. É muito antigo, né? Eu fico babando nessas coisas tão antigas assim, cara. Aí tem um mercado, é a pracinha principal, e depois eu fui andar nas margens do rio, porque eu tinha a informação de que lá embaixo, lá na direita, você tem um ângulo muito bom que pega o rio e a catedral. Então eu fui lá tirar uma foto, já terminando a minha visita, antes de me recolher para os meus aposentos. Aquilo ali é um moinho, tá, pessoal? Moinho medieval. Eles usavam a força da água para aplicar e ficar moendo grão, né? Então essa casa embaixo aí é um moinho. São os mills. Isso aí já é o dia seguinte. Eu saindo de lá, indo para Edimburgo, né? Isso. Aí pegou um trenzinho e foi para Edimburgo. Esse aí durou umas 2 horas e pouca também, um pouquinho mais. O outro, de York para Durham, 1 horinha, não dá nem isso, você já chegava, né? Esse aí já demorou um pouquinho mais. Internet 100%, gabarito dentro do trem. Gabarito, funcionando, tinindo. Bacana. Deixa eu colocar o mapa aqui, só para o nosso viajante saber. Então, aqui Londres, né? Isso. Tá bem ao norte. Também e agora, vale uma correção para os programas de Wales. A gente estava falando de Pembrokeshire Coastal Path. Não se lê assim. Esse Shire não é assim que se lê, é Shire. Então, é Yorkshire, então é Pembrokeshire. E xerife, olha que legal, xerife é o Sheriff, é o Reeve do estado, era a autoridade policial do estado. Aí a gente abrasileirou e passou a chamar xerife, mas é o Shire Reeve, né? Interessante, né? Bacana. Aí virou o nosso xerife. Durham tá um pouquinho para cima aqui, ó. Isso.
Durham, Beleza. Então, no próximo programa, nós vamos falar, então, de Edinburgh, que fica, vamos ver, mais ao norte, né? E aí vai mais uma dica. Ou você fala Edimburgo, que é em português, ou então você fala Edinburgh. E eu demorei pra caramba pra entender que isso era Edimburgo, porque o guia falou, ele falava tão rápido que parecia falando Embra. Eu falei, que Embra é esse? Que Embra? Aí eu entendi, Embra é Edinburgh. Edinburgh. Esse Burg, eles falam Bru. Inclusive, teve uma outra cidadezinha que a gente visitou, que era Jedburgh. Que era Jedburgh, que o guia, inclusive, falando gracinha, falou que era... Porque o Burg é cidade, né? Do jargão medieval. Né? Seria a cidade dos Jedi, Jedburgh. Nós falamos aqui de sua chegada em Londres, depois foi para York, que você fez em York, no Yorkshire. Yorkshire. Né? Yorkshire. E depois Durham. E depois, aí no próximo programa a gente fala sobre Edinburgh. Beleza? Valeu, pessoal. Partiu! Então, beleza, pessoal. Fui! Partiu! Malas prontas. Roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar. Vou interromper esse vídeo para falar da previsão do tempo. Temos previsão de furacão para hoje. Então, vamos cortar isso. Mengão tá de vento em popa. Tô gostando de ver. Tô muito feliz com a campanha do Mengão, Sampaoli. Parabéns. Tá feliz com o Mengão, tiozão? Tô feliz pra caramba com vocês. Gostou, né? Ó, a parte que eu usou o Flamengo, você vai ter que botar de volta na nossa introduçãozinha. Eu sei que você vai fazer a edição desse vídeo, não vai me cortar a parte bacana de uma chinelada que o Flamengo tomou hoje do furacão, não, hein? Vai ficar pro final, aquele finalzinho que eu coloco em preto e branco lá. Que Safado. Então, beleza, pessoal, estamos de volta agora em definitivo. Você aí de casa, Cara, mas que dificuldade desse troço. O negócio sumiu aqui. Estagiários são assim, estagiários é assim mesmo. Um dia você vai aprender. Sumiu o negócio aqui, pô. Recomendo um cursinho. StreamYard. Essa cidade, pessoal, ela foi palco de duas filmagens importantes, né? E eu agora esqueci todas as duas. Isso, tiozão. Cara, eu tô falando e enrolando para tentar lembrar, cara. É porque eu não me preocupo muito com essas coisas, porque no áudio, nos vídeos que eu faço, eu vou gravando. Olha, pessoal, aqui foi... Só que como eu não revisei isso, já tem um mês, né? Tem um mês que eu tive nessa região aí, eu já esqueci. Depois eu reviso e falo que o nosso Flavinho, bicho preguiça, se ele conseguir devagar, esse rapaz... Se ele conseguir, ele vai mostrar, né? Tal. Eu sei que ele vai cortar esse trecho e vai mostrar como se ele fosse um cara muito ágil. Mas acreditem, ele não é ágil. Por exemplo, agora ele não tem como cortar.
E aí eu vou continuar falando que ele é devagar demais para mostrar essas fotos. Pô, cara bonito, boa pinta, isso aí. Esse cara é um cara bonito, hein, rapaz? Olha que legal. Não, cara, eu vou cortar tudo isso aí, essas fotos daí, tirar do canal, cara. Esse negócio, pô, muito feio. Isso aí é para mostrar que o cara do canal é bonito, rapaz. Olha que beleza. Deus do céu, coisa horrorosa. É um cara lindo, rapaz. Então, se você botar dentro da pasta de Edimburgo as coisas que são de Edimburgo, eu vou lá e... Agora, Belfast. Dentro da pasta de Edimburgo, só tem Edimburgo. Eu não sei. Mas é muito bizonho esse meu sócio. Eu sou bizonho. Eu sou bizonho. Tá bom. Depois eu faço isso, então. Depois eu faço. Vamos lá. Não adianta tentar ficar falando do jeito que os caras falam lá, que eu nunca vou lembrar que é Yorkshire. Eu vou falar Fala, porra. Vou falar certo, porra. Não, eu não vou lembrar, né? Não vou me lembrar. Vou falar Yorkshire. Edinburgh. Tá bom. Edinburgh. Vou lembrar assim. Edinburgh e Yorkshire.